Quero saudar a igreja. Uma alegria poder revê-los pessoalmente. Embora todos vocês estejam sempre em nosso coração, nas nossas orações. E o caderno de oração é testemunha. E Deus também. Então, com alegria, depois do tempo de férias, 15 dias, eu, Elisa e o Stefano retornamos. Estamos felizes e descansados para o trabalho. Feliz pelo presbítero em disponibilidade Ailton em receber o desafio de fazer a liturgia. E os jovens homens fiquem atentos porque você pode ser o próximo. Tá bom? Também dou graças a Deus pela vida da Fernanda. Que bom vê-la. Nós conversamos por telefone algumas vezes, oramos. Mando um abraço para a dona Maura, muito amada. Você veio até com a máscara, né, do calçadão. Muito bom revê-la, uma alegria imensa. Também uma alegria ver a irmã Elisa retornando ao instrumento. Graças a Deus, edificando a igreja. E assim a igreja caminha, com os dons, no devido tempo, Deus orientando todas as coisas. Vamos meditar hoje. Não darei continuidade a 1 Pedro hoje. Próximo domingo nós retornaremos. Porque vi a necessidade de tratar deste assunto. E o nosso tema é Jesus, alívio para o cansado. Vocês estão me ouvindo bem? Nós já estamos online? Então quero saudar também os nossos amigos que nos acompanham via internet. É uma coisa estranha, porque você passa nos lugares e fala, assisti o sermão. Você nem imagina. Às vezes o membro da igreja não assiste, mas outras pessoas param você e dizem, falei, meu Deus, acho melhor parar com esse negócio de transmissão. Viu? Mas enfim, palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Saudamos a irmã Divalda, que voltou também da Bahia. Alegria revê-la, irmã. Deixa eu ver alguém aqui que estava longe também da Bahia. Não, acho que não tinha ninguém mais na Bahia. Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. Um texto muito conhecido. Mas imagino que nem sempre bem compreendido. Então, se o Senhor permitir, quero compartilhar com vocês o sentido desta passagem e como ela deve ser aplicada. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Também, antes de ler, quero agradecer os presbíteros, diáconos, todas as comissões que ficaram nesses 15 dias trabalhando. Louvado seja Deus. Assisti os cultos de terça, domingo, o licenciado Marcelo. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Vamos lá. Antes eu quero orar. Pai querido, no nome de Jesus, bendito seja o Senhor, que abriu o nosso entendimento para a fé, tirando de nós o orgulho, a autossuficiência. E nós recorremos a Ti, em oração, para encontrar este descanso, este alívio. Sê com cada irmão e irmã presente, com aqueles que não puderam vir por enfermidade, alguns com Covid. O Senhor os proteja, ampare e livre. Fala conosco pela palavra, segundo a sua boa vontade. No nome de Jesus. Amém. Jesus, alívio para o cansado. Diz assim a Escritura. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente você lê esta passagem muitas vezes durante a vida, não é? Jesus usa a figura de um boi, de um animal, arando a terra. Nós que somos aqui da cidade não temos o conhecimento disso. Mas o arado de ferro sulca a terra dura. E as traves de madeira são colocadas para parear os animais. E assim esfola os lombos do animal debaixo do sol quente. E o animal geralmente fica exausto depois de algumas horas de trabalho. É esse tipo de cansaço que o Senhor Jesus se refere. Uma exaustão após o esforço. A figura, portanto, simboliza pessoas que se sentem exaustas, com um fardo, um peso, não no seu corpo, mas um peso em sua alma. Vocês conhecem o famoso livro de John Bunyan, O Peregrino. E a figura principal, o personagem peregrino, tem um fardo pesado em suas costas. Muito pesado, difícil de carregar. E ele, então, sofre com isto, carregando o peso nas costas. Mas em determinado momento, ele encontra alívio para a sua aflição, colocando aquele fardo aos pés da cruz, onde ele consegue deixá-lo. Nossa família usufruiu de 15 dias de férias. Dou graças a Deus por isso. Recebemos alívio das cargas do trabalho. Tirei o relógio, desliguei o smartphone. Corpo e mente revigorados para produzir. O descanso é ordenado a toda a criação. Corpo e mente precisam de um período regular de repouso. Trabalhar sem férias, sem descanso, não é bíblico. Mas férias, por mais prazerosas que sejam, a irmã Sara perguntou, foi tudo bem, pastor? Falei, irmã, pela minha silhueta você pode ver. Pela minha cor. E eu disse que o Stefano aprendeu 3 palavras. Dormir, comer e piscina. Ele só aprendeu piscina. Mas férias, por mais prazerosa que seja, não pode aliviar a sua consciência do pecado. Não pode suprir a necessidade na alma. Portanto, o meu assunto hoje é Jesus, alívio para o cansado. O objetivo desta mensagem é exaltar o Filho de Deus, o Cristo, mas também convidá-lo a vir a Ele. Adolescentes, fiquem atentos, jovens, para que você venha a Ele e receba a promessa de descanso. E vocês devem ter em mente já a interpretação do significado do descanso aqui. O descanso absoluto, chamado descanso escatológico, que é conquistado e prometido por Jesus Cristo a todos os herdeiros do reino de Deus. Por isso nós iniciamos o culto com o hino Vinde, meninos. Ouça o vinde de Cristo e vocês receberão o descanso absoluto, que não significa necessariamente um descanso no presente, tranquilidade, mas uma segurança eterna naquela pátria celestial. Dentro do texto, Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para salvar e anunciar a vinda do reino. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 11. Vamos ler o contexto, versos 1 a 6. Jesus veio para anunciar a chegada do reino. É importante também destacar que para interpretar esse pequeno trecho, você deve levar em consideração o capítulo 11 até o capítulo 13,
versículo 52. Este bloco do Evangelho de Mateus é sobre a chegada do reino de Deus e as consequências do reino de Deus, tá bom? Tem isso em mente. Então diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar as cidades deles. Quando João Batista, ouviu no cárcere falar das coisas, das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. E o texto que nós lemos durante a liturgia: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos estão purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, dentro do contexto maior de nossa passagem, considere isto: Jesus veio para inaugurar a chegada do reino de Deus, anunciá-la a todos os homens. João Batista veio com esta mesma mensagem, mas o foco de João Batista era faca na caveira, né? Machado à raiz. E Jesus vem pregando o evangelho, e João fica confuso. Falou: olha, eu estou pregando aqui, estou metendo, como é que a senhora falou? Chibata, não. A senhora falou que o sermão que eu preguei, a irmã Maria falou que era alguma coisa assim, tipo peia, lapada. Só que Cristo vem com o evangelho, ele fica confuso. É que o ministério de Cristo é anunciar a vinda do reino, mas as boas novas chegam com Cristo, a ira de Deus vem depois. Então este é o contexto. A nossa passagem, volte lá para 11, 25 a 30, pode ser dividida assim. Versículo 25 a 26, Jesus louva ao Pai por revelar-se aos humildes. Versículo 27, Jesus declara a sua autoridade e comunhão com Deus Pai. E versículo 28 e 30, Jesus convida o cansado e se oferece como descanso. Versículo 25 e 26, Jesus faz inferência ao peso da sabedoria mundana que as pessoas tomam sobre si. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Jesus se refere aqui a estes sábios aplicando a dois grupos: aos fariseus e sacerdotes, que impunham leis pesadas, que ultrapassavam as prescrições da palavra de Deus, tornando-se um fardo pesado de carregar. Mas estes sábios também se referem àqueles que se julgam autossuficientes, daqueles que, por causa da ciência, não consideram o Senhor. Estes dois grupos de sábios, apesar de instruídos e elogiados aos olhos dos homens, não conseguem enxergar que Cristo é o Filho de Deus que veio inaugurar o reino eterno. E no primeiro grupo, nós aprendemos que os fariseus impunham costumes e regras acrescentando a lei de Moisés, que ultrapassavam muito a palavra de Deus. Por isso Jesus critica muitas vezes no Evangelho, dizendo: vocês, fariseus, que atam fardos pesados, mas vocês mesmos não querem carregá-los. O Senhor, portanto, ensina que estes acréscimos pelos religiosos, ou talvez pelos sábios deste mundo, impedem que a verdade do reino de Deus seja reconhecida, que a salvação é somente pela graça mediante a fé, de que esta palavra frutificasse nos corações.
tanto a sabedoria mundana como estas regras e normas impostas pelos sábios nublam a nossa perspectiva do Evangelho e da pessoa de Cristo. E ele diz: graças te dou, Pai, porque não foram sábios deste mundo, nem poderosos, mas revelaste aos pequeninos. E aqui significa humilde, simples. Peso. Peso. Falando sobre peso, me lembro das vigas de aço que usadas na sustentação dos pavimentos. Nós estamos aqui sobre vigas de aço. E elas, aliás, este piso aqui, ele tem vigas de aço. Me lembro de como nós colocamos ela aqui em cima. Cada uma pesava quase 400 quilos ou mais. De 5 ou 6 metros. Foi num sábado. Tínhamos que transportá-la do térreo até o pavimento superior. Isso pelas escadas. Na força humana. É um dia que eu me lembro com alegria. Alegria por causa do valor e da garra dos homens de Deus. Alguns não estão entre nós. Outros, graças a Deus, estão. Mas foi um dia angustiante também. Quem estava ali lembra, né? E nós recebíamos cada homem que aparecia como anjos. Era escuro aqui embaixo. Nós estávamos aqui desse lado e a luz refletia, né? Então nós não víamos quem era, só víamos o tamanho. Nós recebíamos cada homem como anjos enviados por Deus. Porque ali nós recebíamos alívio e conforto. Nós estávamos precisando de alívio para uma carga tão pesada. E essa doutrina que Jesus comunica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqueles que sofrem com o peso na alma podem encontrar ajuda e alívio no Filho de Deus. Eu vos aliviarei. Nosso Senhor se dispõe a aliviar todos os cansados, mas chama para que você venha até Ele. Chama para que você venha até Ele. Que você substitua o jugo da sabedoria humana, o jugo do legalismo, pelo jugo dele, que diz: tomai o meu jugo, que é aquela trave de madeira que parelha os animais. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não há outra pessoa, filosofia, ideologia ou prática religiosa que possa oferecer essa natureza de descanso. Somente Jesus pode. O descanso para a alma. Por que Jesus pode? Porque ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Levou sobre si a culpa dos arrependidos que confessam o seu nome. E no versículo 27, nós vemos o porquê Jesus pode dar descanso. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Este descanso é uma graça que Jesus revela somente por exclusividade. Jesus pode dar descanso porque Ele é o Filho de Deus e mantém comunhão com o Pai. Tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é Deus, homem, perfeito. E porque o Pai só pode ser conhecido se o próprio Filho quiser revelar. É isso que nós lemos em Coríntios. Nem todos terão proveito desse descanso,
porque nem todos compreenderão e receberão Cristo como aquele que veio inaugurar o reino de Deus. Por isso ele diz, em primeiro lugar, graças te dou, porque revelaste aos pequeninos e não aos sábios. E em segundo lugar, eu posso dar descanso, porque eu e o Pai somos um. Quem se atreveria a dizer, vinde a mim, e achareis descanso para a vossa alma? Quem se atreveria a isto? Não muitos sábios, não muitos poderosos, mas as humildes e desprezadas, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Algumas aplicações. Há muitos motivos pelos quais ficamos cansados e sobrecarregados. O texto diz que o jugo que os oprimia era a sabedoria religiosa, impondo costumes e regras que iam além para a sua salvação e conforto. E também a sabedoria do mundo, que é autossuficiente e orgulhosa. Mas há muitos outros motivos que nos deixam cansados. Você já se sentiu assim? Coração oprimido por alguma necessidade urgente ou preocupação? Talvez você se sinta hoje assim. Destaco alguns motivos. Medo dos impactos gerados pela quarta onda de contaminação na pandemia. Estamos vendo o aumento de casos. Preocupação e medo tomar o seu coração. Talvez você esteja preocupado quanto a uma decisão que tem que tomar. O ano está começando. Talvez você tenha que tomar uma decisão ou não encontra solução para uma necessidade. O que está oprimindo a sua alma? A enfermidade que ameaça tratamentos, dor, internação. Conversei com um irmão essa semana que falou da espera de 8 meses para conseguir um atendimento médico. Essas coisas podem nos oprimir e têm força de pressionar a nossa alma. Mas também há uma outra coisa que nos oprime. Outro fato, que é o pecado. Talvez você esteja cansado, cansada, oprimida pelo pecado. Como Davi, seus ossos estão envelhecendo. O seu vigor está seco. Você geme o dia inteiro, todo dia. Sente que a mão de Deus pesa sobre a sua consciência. Por causa você consentiu em ser escravizado pelo pecado, pelos vícios. E assim hoje você tenha vindo aqui, mas sua fé está evaporando. A sua esperança em Cristo está debilitada. Você transformou a sua profissão de fé em libertinagem. Você está cansado, sobrecarregado. Mas o Evangelho é o mesmo. Arrepende-se. Arrependa-se. E vá em direção ao Filho de Deus. E encontrará descanso para a sua alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, algumas aplicações da teologia prática dessa palavra. Primeiro, este descanso prometido por Jesus é uma graça destinada somente aos eleitos. Você pode até abrir esta palavra e ler para alguém, mas ela pode trazer alívio perene somente aos eleitos. E você deve lê-la, porque não está escrito na testa quem é eleito, quem não é. Deus é soberano, livre para esconder ou revelar segundo a sua vontade. Nós somos pecadores indignos, mas pela sua graça, o Senhor abriu os teus olhos, porque Ele havia escolhido antes da fundação do mundo. É uma graça destinada aos eleitos. Jesus contrasta os sábios que se consideram muito com os ingênuos, com aqueles que dependem e se aproximam de Cristo com humildade. Então, queridos, este é o primeiro ensino que eu compartilho com vocês. Este descanso, portanto, só pode ser experimentado por doação graciosa de Deus. Por meio do Filho, Ele revela e testifica a verdade ao coração. Abre o entendimento de uns, mas veda a outros. Nem todos usufruirão do Cristo e do reino, mas aqueles a quem esta graça é destinada. O descanso em Jesus é uma graça destinada somente aos eleitos. Talvez você venha aqui hoje, está ouvindo esta palavra e tem sentido um grande alívio no Cristo, em saber que Ele é um com o Pai, que Ele tem toda a autoridade, que Ele conhece perfeitamente o Pai por ser da mesma natureza, e de que a Ele foi dada a missão, no pacto da redenção, de revelar aos homens. Segunda aplicação é que esse descanso prometido aqui é escatológico. Talvez alguém que esteja em sofrimento, perda, angústia, a hora que você ler esta passagem, ela diga assim: mas eu estou sofrendo, eu não consigo ter este sossego. Não é assim conosco também? Algumas vezes nós não sentimos este alívio. O Senhor dá descanso. Contudo, no presente, nem sempre experimentamos esse alívio. Isso porque o descanso prometido aqui não é um estado de repouso permanente no presente. Jesus não disse: no mundo passais aflições? Nós precisamos entender estes dois quadros. O que significa darei descanso para a vossa alma e ao mesmo tempo no mundo tereis aflições? Voltemos ao contexto. Jesus está anunciando as virtudes e maravilhas da chegada do reino, do presente e do futuro. Portanto, este descanso refere-se aos últimos dias, em que aqueles que professam a Jesus como seu Senhor conhecerão o Pai e serão recebidos no seu reino, salvos da condenação anunciada aos impenitentes. Volte um pouquinho a sua Bíblia, a página da sua Bíblia, para o capítulo 11. Versículos 20 a 24. Só o cabeçalho. Ai das cidades impertinentes. O Senhor Jesus curou, anunciou a graça. Contudo,
fez milagres, muitos milagres. Mas agora ele volta nas cidades e diz: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se tivesse realizados os milagres, eles teriam se arrependido de pano de saco e de cinza. Portanto, os impenitentes que olham para Cristo, para os milagres e para o Evangelho, os sábios deste mundo, ou os que se julgam sábios, que repelem a mensagem em Cristo, receberão da justiça de Deus. Mas aqueles a quem o Pai revelou entrarão no descanso absoluto. Seremos salvos da condenação e experimentaremos a bem-aventurança no reino de Deus. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim. Não há no mundo quem o ame assim. Seu grande amor por nós não tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Nem todos virão ou entenderão este chamado. Mas os pequeninos, os humildes de coração, virão ao Senhor com alegria. Pense por um instante no momento da sua partida, na morte. E o medo da morte sonda muitas famílias nesta quarta onda de pandemia. Talvez sua idade esteja chegando. Os idosos, alguns idosos doentes. Pense na hora final. Talvez você diga: eu não tenho esse descanso no presente, mas pense agora na hora final. No momento em que suas convicções são provadas, em que você ficará face a face com Deus e com seu destino. Que alegria neste momento saber que Jesus se revelou aos pequeninos e disse: encontrareis descanso para vossa alma. Não temas. Não se atribule o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vos dou descanso. Jesus promete, portanto, dar o descanso eterno a todos aqueles que vêm a Ele. O descanso é uma graça revelada exclusivamente aos pequeninos. O descanso prometido é escatológico, ou seja, há de revelar-se plenamente nos últimos tempos. E por último, o descanso é destinado aos simples, como crianças que se aproximam confiantes e recebem Jesus como seu Salvador pessoal. Os escribas, os sábios, aos olhos do mundo, não enxergam que só Jesus Cristo pode dar alívio e salvação. E no contexto de Mateus, no capítulo 8 a 10, Jesus faz muitos milagres. Capítulo 10 e 11, ensina os discípulos, e do 10 ensina os discípulos, e no 11 a 13 fala sobre o reino. Graça destinada aos simples. Jesus, por exemplo, realizou muitos milagres, mas muitos permaneceram endurecidos. Jesus se revelou aos pequeninos. Veja só,
o leproso, alguém que era afastado da sociedade. O leproso. Com certeza você não se sente um leproso, não é verdade? Mas espiritualmente você é. Você queira ou não. E o leproso se aproxima de Jesus e Jesus diz: "Que queres? Que eu seja curado. Vinde a mim." A mulher com fluxo de sangue já tinha gastado todo o seu dinheiro. 12 anos. Dores. Sofrimento. E ela chega quebrantada e apenas toca na veste do Cristo. Os pequeninos: "Vinde. Vinde a mim." O reino de Deus, o endemoniado. O reino de Deus continua avançando, embora com frequência seja contestado e ignorado pelos sábios deste mundo. Contudo, a mensagem de Jesus ecoa. O chamado externo, feito a todos, mas o chamado interno aos pequeninos é: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, eu sou o alívio para você que está cansado." Como me aproximar de Cristo? Não é fisicamente, mas você pode orar agora, reconhecendo o seu estado e necessidade. E se você ainda não tem esta segurança do descanso eterno, se você ainda não tem esta segurança de refrigério perene para o dia do reino, hoje você pode ter, se arrependido, reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que inaugura o reino e virá para reinar eternamente. Jesus é o alívio para o cansado e para a cansada. O Senhor nos ajude. Amém. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda suplicar dessa oração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado
tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor.